Graça e paz, amados irmãos, glória a Deus, porque estamos aqui mais uma vez na Igreja em Células Nova Aliança para celebrarmos juntos ao Senhor. Quero convidar você em casa a já entrar, compartilhar, a chamar toda a família para se juntar aí. Se você conseguir colocar na televisão, ótimo, se não no celular, mas organize o seu ambiente de culto, louve a Deus conosco. Então entre, compartilhe e já prepare o seu coração, dá aí o seu sinal de que está presente, participando conosco, tente ao máximo participar desse projeto de louvor e adoração a Deus e prestar culto ao Senhor de forma online. Então a Nova Aliança Igreja em Células, com seu culto online nesta noite, convida você a abrir seu coração e entrar conosco. Quero convidar você a orar e consagrar a Deus. Temos os irmãos presentes aqui e eu quero convidá-los a ficarem de pé e entrar em oração aqui comigo. Os amados que estão presentes, por favor, se posicione em oração, fiquem de pé, vamos orar. Apesar de não aparecer na câmera, mas a postura é de honra e glória a Deus. Você em casa, honre ao Senhor, se posicione para glorificar o seu Deus. Ele está presente aqui, está presente aí na tua casa. Ele é um Deus de longe, é um Deus de perto, amém, igreja? Pai, adoramos o teu nome e santificamos a nossa vida a ti. E pedimos a tua bênção e a tua misericórdia sobre nós. Perdoa os nossos pecados, cobra-nos com o sangue do Cordeiro. Limpa-nos para oferecermos no teu altar a nossa vida em santidade. Deus, que possamos atrair a tua glória, que a tua glória venha neste lugar, nessa noite. Visite cada casa, cada família, cada pessoa que nos ouve, nos vê nessa hora. E a tua bênção alcance cada coração. Oramos, entregando nas tuas mãos esse culto de louvor e adoração. E agradecidos por tua bênção e pela vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Daqui a pouco você vai estar ouvindo uma palavra, o tempo de Deus, que é o Kairos. Vamos estar ministrando algo que é para impactar teu coração, querido, para você viver esse tempo de Deus hoje e a glória dele ser manifestada na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui nesse domingo para adorá-lo e bendizê-lo em espírito e em verdade. Aleluia! Nós louvamos a Deus por Ele ter nos dado essa oportunidade de mais um dia. E mesmo que você esteja em casa nesse momento, eu convido você também a se colocar em posição de louvor, de adoração, convidar sua família para que juntos nós possamos adorar o Senhor, porque Deus não parou de agir. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua operando milagres e maravilhas em nossas vidas. E Ele continua sendo o único Deus digno de todo louvor e de toda adoração. E nós iremos adorá-lo nessa noite, exaltando o nome dEle, dizendo que Ele é exaltado. Ele é exaltado para todo sempre, para todo sempre. Bendito seja o Senhor, adorado, bendito, digno de todo louvor, de toda adoração, seja o nosso Deus. Exaltado no céu, eu louvarei, exaltado, sempre exaltado o seu nome. Salve
circunstâncias. Ó Deus, nós sempre te louvaremos. É muito bom, Senhor, quando nas nossas vidas nós recebemos bênçãos, nós vemos o agir do Senhor, nós vemos as misericórdias do Senhor. Mas é muito bom também quando, em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós, ó Deus, continuamos louvando ao Senhor. Porque realmente, independente das circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus. Mesmo Deus bondoso, mesmo Deus zeloso, mesmo Deus que faz com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o Senhor ama. Obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado até mesmo pelas lutas, pelas dificuldades que nós passamos. Porque em tudo mesmo, o Senhor tem para nós. Aleluia.
Continua nos amando, continua cuidando de nós, sabe das nossas fraquezas, das nossas debilidades, mas mesmo assim, continua sendo bondoso, maravilhoso. Nós realmente, Senhor, devemos te dar todo louvor, toda honra, toda glória, todo crédito, meu Deus, de tudo aquilo que, Pai amado, de bênção tem ocorrido nas nossas vidas. Quantos livramentos, quantos livramentos o Senhor tem dado. E o Senhor realmente é o nosso sustento. E nós podemos dizer que, ai de nós, se não fosse o Senhor. Porque o Senhor é o nosso tudo. Aleluia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o pão, e este é
Só no Senhor nós achamos palavras de vida eterna. Só no Senhor nós achamos o verdadeiro consolo, o verdadeiro conforto. Só no Senhor nós temos a verdadeira segurança de sabermos, ó Deus, que o Senhor está no trono, mas que o Senhor continua olhando por nós. Realmente sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós não podemos nada. Sem Ti, ó Deus amado, nós ficaríamos perdidos sem saber para onde ir. Realmente nós podemos dizer, ó Deus, como o discípulo falou, para onde ele iria, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E é verdade, nós não teríamos, ó Deus, lugar para ir que não fosse no Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por ter nos achado e nos mostrado o caminho que é Jesus. Nós te louvamos nesta noite, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Que você nesta noite possa glorificar por esse momento, ainda que sem canção, ainda que na sua casa, ainda que no seu quarto, ainda que sozinho ou com a sua família. Que você possa começar a glorificar a Deus por você ter achado esse caminho, por você ter sido recebido por Cristo, ainda que andava perdido, mas o Senhor te encontrou, te resgatou e te trouxe para a maravilhosa luz. E hoje realmente juntos nós podemos cantar que sem Deus nós nada somos, que sem Deus nós estamos perdidos, que sem Deus nós ficamos desesperados, porque Ele é o nosso alento, é o nosso socorro bem presente nas angústias. Louvado seja o Senhor, bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Pastor Paulo César. Queridos, que maravilha, louvor que eleva o nosso coração ao Pai, a nossa alma, nosso espírito em louvor e adoração ao Senhor. Espero que você esteja sendo tocado, abençoado em meio à adoração, porque a adoração é instrumento de libertação, amém, querido? Coloque seu coração diante do Pai. Nós vamos convidar os irmãos que estão aqui presentes a trazer os seus dízimos e ofertas no altar, consagrando ao Senhor. Eu quero abençoar a tua vida financeira, sua vida econômica. Sabemos que o impacto da pandemia atingiu muitos projetos econômicos, financeiros da família, mas o Senhor é o Deus da provisão, e a palavra do Senhor diz que Deus, em sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Portanto, meu amado, coloque a tua necessidade diante do Pai agora, coloque o teu coração, prepara o teu dízimo, a tua oferta para entregar no momento oportuno, mas quem está presente virá fazê-lo. Planeje adorar a Deus, seja fiel. A Bíblia diz que quando somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. Então, independente da dificuldade da crise, o tamanho do seu salário, a fidelidade e a fé é que determina o quanto Deus decide nos promover e nos abençoar. Então, coloca no teu coração ser fiel, dizimista, ofertante na casa do Senhor, né? Prepare esse ambiente para você adorar, oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Amém, amado? Quero abençoar quem está presente e já pode se levantar. Vamos abençoar a sua oferta, o seu dízimo. Quero abençoar a tua vida aí na tua casa. Pai, eu creio na tua palavra que é viva, poderosa, eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. E a tua palavra diz que aqueles que creem, que confiam no Senhor, bem algum lhes faltará, que todo projeto, todo sonho, ó Deus, que fizerem será nobre aos teus olhos, o Senhor fará realizar cada um dos seus sonhos. Por isso, em nome da amarra, Pai, toda ação do devorador, todo espírito consumidor, ó Deus, que o Senhor venha destruir toda a força de Satanás contra cada família, cada casa, cada irmão, cada irmã. Guarde e protege, meu Deus, o trabalho, a empresa, o emprego, as finanças, os bens, a propriedade. Repreenda o devorador da vida da tua igreja, do teu povo. Que a tua igreja se levante e olhe, Deus, para esse ambiente de crise e veja a oportunidade de glorificar o teu nome, de honrar o Senhor. E que tua bênção alcance cada casa e família, e que não falte bem algum na casa dos teus filhos.
Abençoe a despensa dos seus filhos, que não falte o alimento. Abençoe, Deus, que não falte nenhum outro bem necessário para desenvolver a sua vida, ó Deus, familiar. Oramos, consagrando ao Senhor no teu altar aqueles que vêm entregar, ó Deus, com o coração aberto, em fé e fidelidade, pelo poder e autoridade no nome de Jesus. Amém. Venham adorando ao Senhor e ofertando ao altar. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão alcançar. Onde eu colocar a planta dos teus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Amém. Louvado seja o Senhor. Pai, que o Senhor abençoe e multiplique cada oferta, cada dízimo que entrou na sua casa. E que em nome de Jesus não falte mantimento, ó Deus, na tua casa, não falte mantimento, ó Deus, na casa de todos aqueles que são fiéis a ti. Nós oramos e recebemos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Pastor, com licença. Glória a Deus, aleluia, que maravilha, que bênção, podemos estar celebrando ao Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos amados aqui nessa noite, e a você que está aí nos vendo e ouvindo, né, nossa irmã Flaviane lá de Almenário, nosso irmão Sebastião, esposo da Flaviane, Lorival Santos, que bênção, meu irmão, poder te ver aqui e ouvir, estar nos ouvindo nessa noite, os demais irmãos que estão aí participando deste culto online, e que a graça do Senhor lhe seja suficiente de alcance para que você entenda a bênção que Deus tem preparado para a tua vida e o teu coração nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. Queremos iniciar argumentando sobre o tempo de Deus para as nossas vidas. E entender que, apesar do momento histórico que estamos vivendo, de uma pandemia e uma crise instalada em todos os níveis,
dentro dos governos, dentro da economia, na área de saúde. Isso faz parte de um processo de preparação de Deus dentro da história humana, para levarmos a entender que a vida humana está sendo preparada para, no tempo certo, no tempo oportuno, a manifestação da segunda volta de Jesus, para Deus completar a obra que Ele começou. Então, Ele começou uma boa obra na minha, na tua vida, Ele há de completar. Mas Deus, quando olha a história humana, Ele tem um projeto com uma extensão na eternidade. E a parte temporal, que é a parte que Ele criou todas as coisas visíveis que vieram à existência, e o pecado estabeleceu limite de tempo, Deus estabeleceu anos de vida na terra. Então a história humana tem começo e fim, mas a vida de Deus e o projeto de Deus são eternos, não se acabam, não tem fim. Então entender o tempo na perspectiva de Deus fará com que nós possamos entender que a oportunidade que Deus pode estar colocando na sua frente, na minha frente, de viver o tempo certo de Deus na nossa vida, para conquistarmos nossa família, para realizarmos os nossos sonhos, para vivenciarmos, experimentarmos, o chamado de Deus à nossa vida, o nosso ministério, a nossa vida, para influenciar outras vidas. Portanto, é preciso refletir na palavra de Deus. Bem, meus amados, estivemos adorando, orando, mas eu gostaria ainda de fazer uma oração, pedir ao Espírito Santo para me ajudar e ajudar vocês a serem bons receptáculos dessa mensagem, dessa palavra, e que eu possa ser um bom transmissor. Portanto, coloque a mão no teu coração, feche seus olhos, e eu vou estar orando para que o Espírito Santo possa ter total liberdade na nossa vida hoje. Pai, te damos graças pela vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos. O Senhor prometeu e tem garantido a tua presença e a revelação do teu Espírito, ó Deus, e o teu Espírito que nos ajuda a compreender toda a palavra revelada. Por isso, Deus, em nome de Jesus, alcança agora, Deus, o coração de cada família, de cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Deus, alcança a minha vida, minha mente, meu coração, para que eu possa ser canal do teu Espírito Santo. Abençoe cada pessoa que receberá esta palavra, e que ela possa se tornar uma palavra, ó Deus, que vai determinar, ó Deus, mudanças, conquistas, realizações, para a glória do nome de Jesus. Nós oramos, entregando no teu altar, em nome de Jesus. Amém? Eu queria dar a paz do Senhor para o nosso irmão Edson Oliveira, Deus abençoe, querido. Eu quero também cumprimentar o nosso irmão Vicente, que está em Belo Horizonte, pediu oração por uma família que está enlutada, e estaremos orando por esta família. E eu gostaria que você abrisse o texto que nós citamos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. E nós vamos fazer a leitura breve, e faremos leitura de alguns outros textos, mas eu solicitei que você fizesse a abertura, mas eu mesmo ainda não abri. Diz assim o texto da palavra de Deus: tudo tem seu tempo, e tudo que se faz debaixo do céu tem sua hora. Há tempo para todo propósito, tudo tem o seu tempo determinado, tudo o que se faz debaixo do céu tem a sua hora. Amados, presta atenção, eu quero extrair esse entendimento, porque dentro do original da palavra de Deus, o Velho Testamento foi escrito no hebraico, e depois foi traduzido para o grego, na famosa literatura chamada Septuaginta, quando um faraó egípcio, um governante egípcio, solicitou 72 sábios judeus para fazerem essa transcrição, tradução do original, do hebraico para o grego, para colocar na biblioteca de Alexandria, famosa biblioteca de Alexandria. Então a palavra de Deus sempre trouxe luz e revelação aos homens, e o próprio Senhor Jesus diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é palavra. Então a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário de trazer entendimento e revelação. E quando a terra estava sem forma e vazia, conforme Gênesis capítulo 1,
e tudo estava ainda sem tomar forma devida, a Bíblia diz que Deus abriu a sua boca e disse: haja luz, e houve luz. Então a palavra de Deus tem o poder de criar, de gerar. Então Deus criou um momento na história, né, no contexto da eternidade. Ele criou um momento chamado o momento do tempo, e nesse tempo ele abriu, inaugurou um novo processo. Ele criou o homem e fez o homem crescer e multiplicar, criou a terra, todos os animais, e Deus estabeleceu um plano e um propósito para esse ser humano que ele criou, e criou a sua imagem e semelhança. E ao criar o homem a sua imagem e semelhança, Deus criou o homem com o propósito de revelar a ele o seu amor, o seu coração, de relacionar-se com ele e dar a esse homem, semelhante a ele, o desvendar todos os mistérios da divindade. Mas o pecado entrou, e numa escolha que o homem fez, foi aberta uma brecha no reino do Espírito, e houve o chamada queda do homem, afastamento do homem de Deus. O homem passou a conhecer o bem e o mal, e o homem perdeu a sua santidade, perdeu o seu estado inicial de pureza, né, de justo, e agora o homem passa a praticar o pecado, e Deus estabelece uma lei de que a alma que peca, essa tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Deus já havia estabelecido isso antes para Adão e Eva, dizendo: se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E ao serem assediados, né, por ações espirituais, o homem então vai romper com o plano maravilhoso de Deus, e agora Deus não é pego de surpresa, e Deus vai preparar o tempo da redenção. Deus, ao longo da história humana, e vai cumprir o seu plano, o seu propósito perfeito, porque Deus é o ser perfeito. Deus não é pego de surpresa em nenhuma das situações. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele consegue antever todos os processos que virão, e ele consegue então já estabelecer na sua onisciência e presença, e no seu poder, ele preparou todo o plano de redenção para a raça humana. E é por isso importante entendermos o tempo de Deus na nossa vida. Então a história humana, ela é cheia de momentos históricos, de períodos, de contagem do tempo, né, que são marcados, né, esses períodos históricos, por todas as ações humanas, as conquistas humanas, o estabelecimento de reinos humanos, os governantes, as guerras, as crises vividas na história humana, a pandemia, né? Quando falamos de uma pandemia do coronavírus hoje, o ser humano já conhece na história várias outras crises semelhantes, né? E que trouxe mortandade a muitos seres humanos. A própria história bíblica relata muitos atos de Deus de juízo sobre a terra, de juízo sobre as nações, de juízo sobre a nação de Israel, e muitas vezes individualmente o tratamento de Deus com o indivíduo. Porque Deus, ele, quando criou o ser humano, ele preparou todo um projeto para cada um de nós. Nós não nascemos por acaso, nós nascemos dentro do tempo oportuno de Deus para a construção da história que ele planejou. Então você faz parte de uma história maravilhosa, de um Deus tremendo e maravilhoso, que quer reconstruir, restaurar, redimir o homem e restaurar todas as coisas conforme o seu plano original. Então, querido, é importante então, já que estamos vivendo na terra, dentro do tempo, nós vamos entender o conceito de tempo. E historicamente, essa palavra tempo, ela vem dentro de uma perspectiva histórica, né? Mais ou menos 700 anos antes de Cristo, né? Filósofos já tratavam desse tema, desse assunto, e dentro da mitologia grega, né, era citada a história de Cronos. Cronos como sendo um deus voraz, né, senhor do tempo, e que comia inclusive os seus filhos. Ao nascer no ventre da mãe, ele devorava. Então o Cronos, para não deixar de estar no trono e não perder o seu trono, era necessário ele consumir até mesmo a sua própria geração. Mas ele, ao mesmo tempo que consumia, ele gerava. Então ele se mantinha ativo. Então dessa mitologia conta-se ainda que havia um jovem chamado Kairos, que era o tempo diferenciado do Cronos.
o outro preocupava-se com a contagem do tempo, com início e fim, com calendário, com a cronologia, né? A palavra cronos que gerou cronologia, cronômetro, né? E que nós vivemos hoje cronometrando o tempo, fazendo cronogramas, né? Estabelecendo datas, hora para realizar as coisas, enquanto o Kairos, que vai tomar depois um sentido bíblico, né? Dentro desse contexto da mitologia grega, esse Kairos era um jovem muito audaz, e que ele andava nu, ele possuía asas, e ele tinha uma mecha de cabelo que caía para frente, ele não tinha cabelo atrás, porque o Kairos, quando ele passava, só poderia alguém aproveitar e retê-lo, porque ele era muito rápido, se pegasse pela sua tocha de cabelo na frente. E hoje é clássico a gente dizer assim, uma oportunidade, ela passa às vezes uma única vez na vida. Se você estiver a tempo, você pega essa oportunidade. Então, a palavra Kairos, ela vem exatamente trazer significado de que é um tempo oportuno, é uma oportunidade que passa, que está despreocupado com a cronologia, com a hora das coisas, com a data das coisas, mas é que no tempo certo as coisas podem surgir diante de mim, e é a minha oportunidade, eu tenho que estar pronto para tomá-la. Então Kairos ganhou esse significado dentro da mitologia, e agora vem trazendo para um contexto teológico e bíblico, né? Com a tradução da Septuaginta, entrou essa conotação, né? De Cronos, como sendo esse tempo contado, esse tempo medido, e Kairos como aquele tempo oportuno, um tempo favorável, um tempo em que as coisas estão prontas para acontecer. E aí é nesse contexto que eu quero trazer você à luz, à reflexão da palavra de Deus. Eclesiastes está dizendo, e eu gosto de ver algumas traduções diferentes, né? Dentro do contexto. Eu li numa tradução, eu quero ler outra, para a gente tomar aqui, já que foi traduzido, escrito, né? Do original grego para o grego, do hebraico para o grego, então é exatamente essa conotação que está aqui. Tudo tem o seu tempo, Cronos, e tudo o que se faz debaixo do céu tem a sua hora, Kairos. Essa hora ou esse tempo determinado, que é o Kairos. Então presta atenção, queridos, nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa rotina, contando os anos, fazendo aniversários, contando o tempo do nosso aniversário, vendo sobre o nosso envelhecimento. Cronos fala disso, né? Da carga pesada, diária, de rotina, de trabalho, e que a gente faz medição dessas coisas, a gente programa esse dia a dia, essa rotina de trabalho, mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade, a perspectiva dos olhos de Deus, de que Ele cria um ambiente ideal para trazer algo que vai mudar a minha vida e a sua vida. Acredito que o Kairos chegou para você no dia que você conheceu a Jesus, em que você teve um arrependimento, Deus começou a mudar a sua história. Quando o Kairos chega, é tempo de mudança, algo novo começa a acontecer. Então, queridos, Deus usa todo o contexto da sua história, da sua vida, para trabalhar e te revelar o seu plano. Então Deus tem agora, dentro de um contexto que estamos vivendo de pandemia, dessa crise econômica, de saúde, e trazendo à tona a crise também política, a crise moral, a crise ética, tanto no setor de saúde, quanto no setor econômico, quanto político, e também trazendo à tona a nudez da própria igreja, onde Deus faz enxergar os propósitos e interesses dos corações, dentro de um contexto de pandemia, né? Quando nós temos que refletir qual é o nosso papel como igreja, o que é ser igreja, o que é determinante para que eu tenha uma vida que seja instrumento de Deus no tempo oportuno de Deus. Então eu quero dizer para você que Deus ele está interessado em invadir a história humana, e o Senhor Jesus ele vai usar uma expressão, né, na sua manifestação, quando ele vem aqui à terra. O Senhor Jesus vai trazer algumas coisas, alguns elementos importantes para nós, e eu gostaria de poder estar refletindo isso, né, com você, porque a manifestação de Jesus aqui na terra, né, e eu quero tomar por base essa conceituação de tempo, né? Tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, tudo tem o seu cronos determinado, e há um Kairos para todo propósito, ou seja, existe um tempo cronológico dentro do qual vivemos, e dentro dele um momento oportuno para que se cumpram os propósitos. Semelhantemente,
Jesus, quando veio, a Bíblia diz que foi na plenitude dos tempos que houve a manifestação do Filho de Deus. Ou seja, o mundo daquela época estava preparado. O mundo já tinha vivido, né, a força do Império Assírio, depois do Império grego, e agora a tomada do Império pelos romanos. Então cada um teve uma contribuição na formatação daquele ambiente histórico para a manifestação do Filho de Deus, né? O povo assírio, né, teve uma força de domínio sobre territórios, mas eles tentavam roubar a identidade cultural, né, e dominavam e não davam liberdade às nações de interagir, e queria transformar tudo num único modelo de nação. O Império Grego vem e quer e dá liberdade para que cada um tenha sua cultura, sua língua, e eles vão instalar um projeto, um programa que todos conheçam a língua grega, e ficou aí conhecida como o grego popular, o grego koiné, e que todo mundo começa a falar essa língua. Então o mundo da época foi unificado numa única linguagem. Olha só o ambiente que Deus estava preparando para que Jesus viesse à terra e manifestasse, e vindo trazer uma mensagem em que todos os homens daquele tempo pudessem entender a mensagem de Deus. O Império Romano, por sua vez, vem e já tem o domínio da língua, o conhecimento de língua, como o grego koiné, o grego popular, a própria Bíblia traduzida, o Velho Testamento, da Septuaginta para o grego. Então Deus preparou o ambiente para que tudo aquilo que se falasse a qualquer outra nação era possível entender, porque havia a história do povo judeu e os livros sagrados, né, do Velho Testamento traduzidos na língua grega, e ainda uma só língua já fluindo entre as nações da época. O Império Romano vem e vai trabalhar o seu domínio nas extensões territoriais, né, se expande de uma maneira muito grande, mas ele vai manter cada país com a sua característica, com a sua língua original, com a sua língua mãe, falando o grego e pagando impostos, trabalhando, produzindo, dando resultados para que Roma pudesse crescer e desenvolver mais. Mas o que ele vai fazer? Ele preocupou com a visão comercial. Então expandiu as fronteiras e as ligações por estradas em todas as nações, criando caminhos. Então preste atenção, queridos, o ambiente foi preparado, porque quando Jesus veio, ele manifestou-se em Israel, mas depois que ele manifestou em Israel e viveu aqui na terra entre os homens e trouxe a mensagem de arrependimento e salvação, ele mesmo vai viver em alguns momentos dizendo, né, é o tempo de Deus que foi preparado para essa manifestação. Então presta atenção, quando a igreja vai ser perseguida, eles vão se espalhar dentro do Império Romano e vão a vários lugares pregando o Evangelho em toda a terra. Olha que coisa extraordinária. Então o ambiente da época da manifestação de Jesus foi o tempo que não estava contado, né, cronometrado. Jesus viveu no Cronos, mas ele, a cada momento que ele se manifestava, era dentro do Kairos de Deus, o tempo oportuno. Em 3 anos e meio, vários momentos que Jesus viveu o Kairos. Quando ele veio no Cronos, ele nasceu, ficou oculto por 30 anos, até que na oportunidade certa, ou seja, no tempo certo de Deus, no Kairos de Deus, Jesus se manifesta na terra como o Filho de Deus e o Messias Salvador. E aí começa toda uma trajetória. Então preste atenção, amados, que Deus também está trabalhando na tua vida. Você talvez veio para o Evangelho de Jesus, conheceu a vontade do Pai para a tua vida, está dentro de uma igreja há anos, e talvez você ainda diz assim: eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu não sei qual é o plano, em que área que Deus quer me usar, eu não sei como que Deus pode me tornar um instrumento dele. Presta atenção, amado, Deus está trabalhando no teu coração, preparando você, com todas as experiências que você está vivendo na vida, com todas as crises familiares, financeiras, as dificuldades na alma, os pecados que parece que não desgrudam, e que você luta contra o pecado diariamente na tua vida, pensamentos impuros. Eu quero dizer uma coisa para você: ninguém vai conseguir ficar livre desse peso do pecado enquanto não houver ou a morte ou o arrebatamento. Porque o pecado faz parte da nossa natureza humana, e como o apóstolo Paulo diz, há uma luta da carne contra o espírito, mas você pode ter domínio sobre a carne. Então aqui a vitória é: se eu andar em espírito, eu não cumpro os desejos da carne. E então Deus está decidido a preparar você para se tornar instrumento dele. Não depende
da sua condição, mas depende da sua abertura para Deus te usar e te instrumentalizar como canal dele para abençoar outras vidas. Querido, eu quero dizer aqui, presta atenção, Deus, ele gosta de invadir a história humana, é o Kairos. Essa invasão de Deus é quando algo acontece na história da humanidade, algo acontece na tua vida familiar, na tua vida pessoal. É aquele momento em que parecia que as coisas não iam mudar, parecia que as coisas não iam acontecer nada. Domínios, de muitos impérios, a nação de Israel escrava, de repente aparece Jesus manifestado na terra. Foi uma invasão divina, e vem os mensageiros do céu trazendo uma mensagem extraordinária de que é nascido o Filho de Deus na terra. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Foi anunciado, e começa uma perseguição no Império Romano, Herodes, o imperador, decide mandar matar todas as crianças abaixo de 2 anos e meio. Jesus, com Maria, José, os pais fugiram para o Egito por causa da perseguição, quando vem a manifestação do Filho de Deus. Mas também outros procuravam o Messias até encontrá-lo. Então vão passar-se anos de preparação, um ambiente para a manifestação de Deus, assim como acontece na tua vida individual e pessoal. Você esperou muitos anos, minha irmã, para que o marido se convertesse, para que ele tivesse uma experiência pessoal com Deus, você também está esperando há quantos anos para o seu filho, sua filha se converter, ter uma experiência com Deus, ou talvez nasceu no Evangelho, na igreja, e agora se desviou, está com uma vida fora do Evangelho, e aí você está orando, buscando, querendo entender o momento oportuno de Deus para que a salvação se manifeste na vida do teu filho e da tua filha. Presta atenção, amado. Há tempo para todo propósito. Amém? E aí, quando a gente se mantém no foco, a gente entra em linha com Deus e não desalinha nenhum outro. Amém, amado? Então eu quero que você comece a entender o que Deus tem para você nessa noite. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero ainda que você entenda que a pessoa do Espírito Santo é um agente preparador. O Espírito Santo, ele vem invisível, ocultamente, para agir na nossa mente, no nosso coração, como ele age na vida de um pecador que não conhece a Deus, está morto em seus delitos e pecados, não tem a visão de Deus, porque não é impossível alguém que está morto com seus delitos e pecados ver a Deus, E como pode um pecador ver a Deus? Então Jesus vem com uma mensagem de salvação, para que o pecador possa voltar-se para Deus, chegar-se a Deus, e ele vai afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele vem preparar esse momento em que a humanidade pode se voltar para Deus. É a oportunidade, é o Kairos de Deus, essa invasão, esse tempo oportuno de Deus, esse tempo favorável do Senhor para mim, para a tua vida e para a vida da humanidade. Então ele manda o Espírito Santo, que vem trabalhando, convencendo o homem da sua condição de pecado, convencendo da justiça divina, através da obra salvífica de Cristo na terra, convencendo o homem do juízo de Deus, porque o juízo de Deus é real, é verdadeiro. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então quem crê, quem aceita a obra da salvação em Cristo Jesus, passa da morte para a vida, sai das trevas para a luz e entra nesse novo tempo de Deus na sua vida. Posso ouvir amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, a palavra é muito interessante e ela acaba sendo empolgante, e nós queremos discorrer sobre muitos pontos, mas eu quero adiantar aqui o processo, e eu quero dizer algo para você. Você conhece a história de José e Maria que geraram Jesus? Quando eles são visitados pelo anjo do Senhor, é num tempo em que, dentro do contexto histórico da nação de Israel, é aquele período em que não havia revelação, não havia profecia. É o chamado período interbíblico, em que não havia nenhum profeta falando, anunciando nada. De repente, Maria,
é visitada, Isabel é visitada pelo Espírito Santo, e agora Maria vai gerar um filho, e que não teve relação com nenhum homem. É a obra do Espírito Santo, ele que prepara o ambiente, nos torna agentes dessa invasão de Deus na história da terra, da família. Isabel, uma mulher que casada, né, com Zacarias, e ele vai ser incrédulo que ela pudesse conceber e ter um filho, e eles então vão gerar um filho, e o próprio Espírito de Deus vai falar com ele, e ele vai duvidar, ele vai ficar mudo, e o nome, ele só vai saber o nome dado àquele menino, né, o João Batista, só um tempo depois de seu nascimento. Então Deus vai trabalhando pelo Espírito Santo, preparando os agentes da invasão de Deus, da preparação do tempo de Deus na terra. Então eu quero dizer com isso uma coisa, que Deus quer preparar você como um agente operador da invasão de Deus aqui na terra. Está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Então o Espírito Santo está trabalhando com você, preparando em você, gerando em você um modelo de vida, um estilo de vida, que é para impactar, influenciar a vida de muitas pessoas ao teu redor. É dentro do seu contexto de vida familiar, é dentro da sua vizinhança, no contexto de trabalho, nas suas relações sociais de modo geral, na sua vida política, na sua vida ativa como estudante, ou como professor, ou como quem é um influenciador digital, porque hoje temos influenciadores digitais, né? Quando a gente vai para a rede social, o que a gente fala, ele começa a determinar para as pessoas uma linha de conceito e pensamento. Então o que eu quero que você entenda, né, de uma vez por todas, é que há um plano e um propósito de Deus para mim e para a tua vida, e eu preciso que você compreenda isso, né, pelo poder do Espírito Santo, que está agindo, operando na minha e na sua vida. Presta atenção, o eu estar pronto para a invasão de Deus no Cronos, né, e para que o Kairos de Deus possa desencadear uma reação extraordinária de Deus na história. No momento em que eu estou pronto para Deus agir através de mim, e Ele alcança o próximo, isso pode desencadear uma abertura do próximo para receber o Kairos, e assim por diante. Então você está pronto a ser um agente receptor do Kairos, pode gerar uma reação em cadeia e uma abertura imensurável para a manifestação do Kairos em uma comunidade, uma igreja, um estado, né, uma nação. Eu quero que você entenda isso, queridos. Estamos vivendo no Cronos, mas o fato de eu estar preparado no Cronos, ou seja, faça o seu melhor enquanto você vive na terra. Faça o seu melhor como filho, faça o seu melhor como pai, como mãe, faça o seu melhor como empregado, como patrão, como estudante, porque na hora certa vem o Kairos de Deus, que vai entrar na tua vida e vai transformar você um agente desse Kairos, que vai transformar um ambiente familiar, transformar um ambiente de convivência dentro de uma igreja, dentro de uma nação. Então, queridos, é essa preparação que eu tenho que viver, como que? Aguardando o tempo certo de Deus, para que eu me torne esse agente transformador, ou seja, um agente do Kairos de Deus. Um exemplo bíblico clássico: Abraão e Sara receberam a promessa de ser pai de multidões, de ter um filho. Sara estéril e já velha, Abraão também já velho, e passou-se do chamado a essa missão, a esse cumprimento dessa promessa, 25 anos, mas só no tempo certo de Deus. No entanto, Abraão e Sara viveram o Cronos, que foi a preparação de estar pronto dentro do Cronos. Quando Sara perdeu a visão do tempo de Deus, ela ficou preocupada, dizendo: temos que dar um jeito nosso. E ela foi e concedeu Agar, a sua concubina, para ter uma relação com seu marido, e gerou um filho, que gerou um inimigo mortal da nação de Israel. Então a nossa intervenção fora do tempo de Deus, não sendo um agente operador do Kairos de Deus, tomando decisões precipitadas, tomando decisões da nossa própria racionalidade, fazendo coisas por força da nossa preocupação com o Cronos. O tempo está passando, eu estou envelhecendo, eu não sei se o propósito vai chegar e vai cumprir em mim, eu não sei se eu vou conseguir realizar meu sonho, e aí você tenta antecipar a realização do seu sonho fora do tempo de Deus, vai dar tudo errado, ou pelo menos vai trazer um espinho na sua carne. Está entendendo, irmão? Os irmãos estão presentes aqui, dá glória a Deus aí, dá uma vez para os outros. Então participe do culto, né? Reaja
nesse momento, porque eu sei que a palavra de Deus, ela vai nos mostrar, nos revelar quantas vezes nós perdemos a oportunidade certa, aquele momento oportuno de Deus, para que eu possa me tornar um agente operador da vontade de Deus na terra. Então Abraão e Sara tiveram essa dificuldade, mas aí no tempo certo, aí Deus disse: não, Abraão, o filho que vai nascer de você vai ser o filho da promessa. O que eu prometi eu vou cumprir. Queridos, eu quero que você aprenda aqui com Abraão, que ele teve que aprender, que Deus promete, ele não falha, Deus cumpre. Deus tem o tempo certo para cada situação da nossa vida. Voltando a Eclesiastes capítulo 3, né? Tudo tem o seu tempo certo, e na hora certa todo propósito se cumpre. Ora, está orando para o marido converter? Glória a Deus, continue, persevere nisso, não desista, seja um agente do Kairos de Deus na vida de seu marido. Seja uma mulher de oração, uma mulher que submete, ainda que o marido não mereça a sua submissão. Seja uma mulher que seja obediente a Cristo e que faça a vontade de Deus. Seja um pai e uma mãe que ama seus filhos incondicionalmente, não importa o caminho que estão andando, a dificuldade que estão vivendo, as escolhas que estão fazendo, são seus filhos, é a sua geração. Ame seus filhos, salve seus filhos, atraia seus filhos com o amor de Deus, como Deus te atraiu quando você era um pecador que não merecia. Então continue amando, e no tempo oportuno de Deus, as coisas que são sonhos de Deus para a tua vida vão se realizar. Está entendendo, meu amado? Está entendendo, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Sabe, muitas pessoas, inclusive aqui a minha vida, né? Quando eu me casei, eu e a minha esposa, nós tínhamos, né, uma perspectiva, segundo a medicina da época, de que não podíamos gerar filhos também, e que teria muita dificuldade, poderia se passar anos, e seria necessário um tratamento, né? E na verdade, nós decidimos crer na promessa de Deus, e nós, dentro do Cronos, nos resguardamos usando, né, os anticoncepcionais e tudo, por 2 anos. Depois dissemos: agora é hora de Deus agir, vamos parar de usar anticoncepcional e é hora da concepção. Meses depois, Deus cumpriu a promessa na nossa vida, né? Eu tenho dados, né, científicos, médicos, que contradiziam qualquer possibilidade, ainda mais passar 2 anos programando no Cronos, esperando o Kairos de Deus. E quando o Kairos de Deus chega, desencadeia uma reação extraordinária, porque o seu testemunho, o meu testemunho, não só gera vida. Gerei a Débora, depois gerou a Ana, a Débora gerou a Aurora, a Ana gerou a Pilar, e aí, olha, desencadeou uma reação em cadeia, né? De maneira que a história, minha história futura já está impactada, né? Eu posso morrer, eu tenho uma geração que vai levar a minha história, o meu legado, o meu sangue, o meu DNA. Então presta atenção, queridos, quando Deus está querendo usar você, Deus está querendo impactar a tua vida, mais porque Ele tem um projeto para o futuro, para poder impactar a sua geração futura. Amém? Abraão gerou o filho da promessa. Quando gerou o filho da promessa, passou-se apenas 500 anos para gerar a nação, e aquela nação ficou escrava no Egito. E no tempo Kairos de Deus, em que a nação estava pronta, e havia mais de 3,5 milhões de pessoas no Egito, filhos de judeus, escravos no Egito, Deus levanta Moisés, que alguém poderia dizer que por um acaso foi pego lá no rio pela filha de Faraó e foi criado como príncipe do Egito. Ele passou a conhecer toda a estrutura do Egito, e de repente aquele moço, para entender o Cronos e o Kairos de Deus, no Cronos ele agiu, interferiu, e ele matou um egípcio defendendo um judeu. E quando ele vai tentar apartar uma briga entre irmãos judeus, um judeu diz assim: uai, você vai fazer comigo como fez com aquele egípcio? Ele se sentiu descoberto e fugiu, porque ele agiu no Cronos. Mas no tempo oportuno de Deus, Deus o levanta lá do deserto e traz. Você vai na frente de Faraó e vai dizer para ele: libertar meu povo. E Deus então vai dar uma autoridade no Egito de libertação de uma nação. Então, amados, é assim que Deus age.
Quando nós entendemos que não podemos agir na nossa força, no nosso tempo, mas esperar o tempo de Deus pacientemente, vivendo no Cronos, toda a preparação, ou seja, eu tenho que estar pronto no Cronos. Você precisa, você quer um bom emprego? No Cronos, eu tenho que me preparar, estudar bastante, ser o melhor da minha sala. No Kairos de Deus, a porta se abre, alguém te indica, você passa no concurso, alguém te chama, porque conhece o seu trabalho. José estava lá, vendido como escravo, na casa de Potifar, e aí de repente, ele comprado no mercado de escravo, trabalhou, fez o seu melhor, no Cronos, no tempo oportuno de Deus, ele foi parar numa cadeia, foi revelar o sonho de 2 homens, e no tempo oportuno de Deus, ele foi elevado ao trono, seu segundo maior no Egito, para proteger sua família, proteger o projeto de Deus de uma nação. Então foi o Cronos de Deus manifestado nele, se tornou esse agente operador do tempo oportuno de Deus na história. Semelhantemente, Jesus, quando manifestou na terra, foi no tempo oportuno de Deus, a terra preparada, como eu já disse a você. Então preste atenção, queridos, Deus está olhando para mim e para você agora, nesse nosso tempo, na nossa história, o que estamos vivendo. E talvez você até questionando a Deus e dizendo: Deus, eu estou envelhecendo, o tempo está passando, as coisas não estão saindo como eu planejei. Falou certo, como você planejou. Mas como eu posso entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Como eu posso estar percebendo esse tempo oportuno de Deus, essa oportunidade de Deus, para que eu me transforme num agente operador desse Cronos, desse tempo favorável na vida das pessoas? Porque quando você tem o tempo de Deus na tua vida, querido, você se levanta no meio de qualquer crise e se torna instrumento de Deus para a salvação e remissão da sua família, de uma nação, como José se levantou para ser o remidor da sua família. E foi no meio da crise, perseguido, vendido, por ciúme dos irmãos, colocado na casa de Potifar como escravo. Depois aquela mulher injustamente o acusa de tentar abusar dela, e ele vai preso injustamente, e na cadeia ele faz o seu melhor no Cronos, e então de repente ele ali, usado no poder de Deus, o Kairos de Deus invadiu a vida dele, e ele interpreta os sonhos daquele moço, e ali desencadeia algo no mundo do Espírito, e aquele moço vai ser levado a interpretar o sonho de Faraó, e aquele moço vai ser levado no Cronos de Deus a ser o segundo maioral no Egito, e então se torna esse instrumento maravilhoso de Deus. Jesus entrou na tua vida, amém? E ele vem como libertador da tua vida. Ele já operou na tua vida a salvação, ele te tirou do lamaçal de pecado, ele perdoou todos os teus pecados, e ele quer que você entenda hoje que há um tempo oportuno, um tempo favorável de você se tornar canal de Deus, boca de Deus, instrumento de Deus para a salvação da tua casa, da tua família, do teu vizinho, do teu colega de trabalho. E muitas vezes nós ficamos adormecidos pelo Cronos, correndo, escravo do tempo, e falamos que não temos tempo, e nosso calendário nós projetamos muitas coisas, fazemos muitos planos, mas então eu tenho que estar preparado para a invasão de Deus na minha vida, o Cronos de Deus quando chega, o tempo certo, a hora certa de Deus para mim, para você e para o sonho dele se realizar na tua vida. E quando essa hora chega, aí o meu sonho já não é mais importante, é o sonho de Deus. Eu me coloco na brecha para ser instrumento de Deus para a salvação de multidões. E Deus está com pressa de preparar a terra, queridos, para a segunda volta de Cristo. Deus está com pressa de preparar o mundo para entender o projeto de Deus, a despeito da dificuldade que a igreja tem do seu testemunho hoje, a despeito de você ouvir tantas coisas absurdas que fazem em nome de Deus. Mas o Senhor Jesus nos alertou que nos últimos dias viriam muitos falsos profetas, e isso é um fato. Então virão e vão enganar muitos, mas eu e você que procuramos entender a vontade de Deus genuína, que é na palavra, ou a revelação da palavra, que o Espírito Santo nos ajude a interpretar, a entender e compreender, é por meio dessa palavra, que é libertadora, que nos santifica, que nos cura, a palavra que é o fundamento sólido, no meio de qualquer crise, você já tem um fundamento que é a palavra de Deus. Então podem vir os ventos, as tempestades, as torrentes, a crise, a pandemia, coronavírus, resfriados, câncer, seja o que for que bater na tua vida,
você terá um fundamento sólido, e aí não são as circunstâncias que determinam, é a sua fé que determina que você é instrumento do tempo certo de Deus na história dos homens. Quero dizer para você, eu tive uma experiência com uma irmã na Nova Aliança, que ela veio e estava no processo de conversão, e ainda não entendia como servir a Deus, como ser instrumento de Deus, e de repente foi acometida por um adoecimento sério, um câncer. E essa mulher, inclusive, não teve muito tempo de convivência dentro da comunidade, foi para Belo Horizonte. Eu a visitei em Belo Horizonte, e ali ela pôde me testemunhar a maior experiência que ela teve com Jesus. Ela se tornou no leito de enfermidade, lutando, combatendo o câncer, e ela não venceu o câncer, mas ela venceu o pecado. Ela se tornou instrumento de Deus, agente operador do Kairos de Deus na vida de outras pessoas. Ela começou a falar de Jesus de uma forma extraordinária, entendeu a salvação, que não importa a minha condição, meu corpo físico, se ele foi curado ou não foi, eu sei que eu tenho salvação em Deus, eu estou pronto, o Senhor pode me levar a hora que Ele quiser, e eu tenho uma missão de pregar este evangelho a toda criatura. Então, quando a pessoa começa a entender o tempo oportuno de Deus na sua vida, ela não vai mais perder a oportunidade que Deus está lhe dando. Então preste atenção, querido, esse tempo de crise é um tempo oportuno de Deus para você se levantar como pregador do evangelho de Cristo, como mensageiro de boas novas, como alguém para dar um bom testemunho dentro da sua casa, no meio da sua família. Você está passando mais tempo com a família, é ou não é verdade? E o fato de vivermos mais tempo dentro de casa com a família, muitas vezes as coisas que não foram ajustadas, as arestas que não foram corrigidas, os diálogos que não foram tidos, né? E os consertos necessários, né? O perdão que tem que ser trabalhado e revelado. Então Deus está te dando a oportunidade de manifestar a obra de Cristo na tua vida, o poder salvador de Jesus, porque Ele te amou, te salvou, te perdoou, te limpou de todo o pecado. Ele quer que você invista nas pessoas que você tem relacionamento. Deus quer transformar você, esse agente operador do Kairos de Deus na vida de outros. É essa ação invasora de Deus que desencadeia algo extraordinário, que vai transformar sua família, cidades e nações. E Deus está com pressa de fazer essa obra na tua vida hoje, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Aleluia. Eu quero fazer uma aplicação prática aqui, né? O Senhor Jesus, estando aqui na terra, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus diz: o tempo está cumprido, cumpriu-se o tempo oportuno, e ele veio anunciando arrependimento para que as pessoas pudessem crer no Evangelho. O reino de Deus está sendo manifestado aqui agora, onde nós somos exortados a fazer bom uso do tempo que nós temos. E você tem tempo ainda, amém? Amém. Você tem o Cronos ainda, amém? Amém? Mas você tem que ser um agente do Kairos. Se alguém que vai oportunizar pessoas a terem conhecimento do Evangelho, da boa notícia de salvação, você vai ser canal de Deus para muitas pessoas, né? Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz assim: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios, né? Sobre o tempo oportuno da salvação. A porta da salvação está aberta, o tempo da graça, a porta da graça está aberta. Então a oportunidade está sendo dada a cada um de nós de ser agente de transformação, como permitir que outros encontrem esse caminho de transformação nas suas vidas, sabe? Então, quando nós trazemos à memória as promessas de Deus, né? E a gente começa a entender, né, essa vontade de Deus para a nossa vida, nós não podemos, queridos, recuar, né? A palavra diz em Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Em seu tempo, né, faremos o bem, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. No tempo certo. Então devemos semear, e no tempo certo vamos colher, né? Então nós não podemos desfalecer, não podemos desanimar diante de nenhuma batalha. Nós temos que continuar
como o semeador que não olha o tempo, né? Se está chovendo ou não está chovendo, né? Ele no Cronos, ele tem noção das estações do ano e o tempo de semear, o tempo de colher. Mas a Bíblia diz que nós devemos lançar o nosso pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Então nós não podemos ser guiados apenas pelo Cronos, mas pela revelação do Kairos de Deus, o tempo de Deus, que é uma oportunidade que vai passar diante de você e você não pode perder. Então, queridos, eu quero orar por você, e a minha oração é para que eu e você possamos estar no lugar onde Deus possa invadir a história. E se Ele precisar de mim, ou se Ele precisar de você, eu e você devemos estar lá, no lugar que Deus está querendo nos usar. Deus, nós estamos clamando, Deus salva as nações, muda a história. Quero dizer para você, você tem que orar e pedir: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Esse é o tempo oportuno de Deus para a minha e para a tua vida, amém? Revelar a Cristo é mudar a história, revelar Cristo é trazer salvação, mudanças, diagnósticos, né? Trazer a existência coisas que não existiam, como se já existissem. Então, por meio da fé, em nome de receba na tua vida a bênção do Senhor. Vamos orar e pela fé trazer à existência as coisas como se elas já existissem. A cura virá, a salvação de Deus, a nação virá, a salvação da tua família virá, a salvação do teu esposo está chegando, a mudança de trabalho, a mudança financeira que você está esperando virá. Traga a existência por meio da fé, em nome de Jesus. Então coloque a mão no teu coração, onde você estiver. Eu quero orar por você. Pai, eu creio no poder e na autoridade do nome de Jesus. Jesus que veio no tempo certo, no tempo pleno, na plenitude dos tempos, para manifestar à terra a salvação do Senhor. E nós fomos alcançados depois de mais de 2000 anos. E hoje ainda a porta está aberta, a oportunidade está aberta, que nós possamos, Deus, entender o agir do Senhor na terra e colocarmos à disposição do Senhor para sermos esses instrumentos, agentes do Senhor, para levar a oportunidade a muitos outros de conhecerem a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Toca agora em corações, em vidas, em pessoas que estão sem esperança, que estão desiludidas, que estão sem confiança. Renova esse coração, toca nessa vida nessa noite e restaura, restitui essa confiança, esta fé, e transforma cada um dos seus filhos e filhas em agentes do Kairos de Deus, agentes do tempo oportuno de Deus, a oportunidade que se abre para conhecerem o Salvador e encontrar o caminho da eternidade. Oramos abençoando cada vida, cada família, cada casa, abençoando a nação brasileira, abençoando a cidade de Teoflotone. Nós oramos e bendizemos a Ti, Senhor, por cada pessoa que está vendo e ouvindo esta live. Visita cada família em qualquer cidade, em qualquer lugar do mundo, ó Deus, e alcança esses corações com a Tua presença, a Tua paz, e que esta palavra gere frutos de arrependimento e mudanças de vida, mudanças de história, para que seja realmente estabelecido um novo tempo na vida dos seus filhos. Oramos agradecidos por essa noite, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, tenha uma semana cheia da presença e da graça de Deus, entendendo a oportunidade de Deus para você hoje, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada um de vós e vos dê a paz hoje para todo ser que recebe. Diga amém. Quero agradecer os irmãos que participaram do drive-in hoje às 16 horas no Expo Minas. Foi um tempo extraordinário por Deus. Este vídeo está sendo compartilhado aí no Face, vamos compartilhar também no YouTube. Há um canal, né, da Pentecostal em Células, que ele foi transmitido na íntegra. E eu quero convidar você a estar atento. A partir de amanhã estaremos gravando e deixando devocionais diárias dentro de um relógio de oração para a Igreja em Células Nova Aliança. Receberá a sua comunicação, né, através dos nossos canais. Deus abençoe a todos, um abraço em nome de Jesus.